Bom dia, gente! Estamos com mais um vídeo sobre multiplicação de polinômios. Vamos lá! Antes da gente fazer essas multiplicações de polinômios, preciso relembrar algumas situações, anteriores, que seria multiplicação de um número inteiro por um polinômio. Segundo, multiplicação de um monômio por um polinômio. E aí sim nós vamos fazer a multiplicação de polinômios abrangendo a multiplicação de um binômio por outro binômio. Vamos lá! Então, primeiro, multiplicação de um número inteiro por um polinômio. Estou pegando o polinômio P de A, vamos multiplicar esse polinômio P de A por o coeficiente menos 2, ou seja, pelo número inteiro menos 2. Então, é importante lembrar que esse menos 2 ele vai multiplicar todos os termos que estão dentro do parênteses. Então, ele vai realizar separadamente a multiplicação com o primeiro termo, 3x ao cubo, com o segundo termo, menos 10x ao quadrado, com o terceiro termo, mais 5x, e com o quarto termo, mais 15. Então, menos 2, polinômio P de A, é igual a menos 2, que multiplica todos esses termos. Então, menos 2 vezes menos 3x ao cubo, primeiro eu vou multiplicar os coeficientes. Menos 2 vezes 3, menos 6, e vou repetir a parte literal. Depois, menos 2 que multiplica menos 10x ao quadrado. Eu vou multiplicar os coeficientes. Menos 2 vezes menos 10, mais 20, e vou repetir a parte literal. Depois, menos 2 que multiplica mais 5x. Eu vou multiplicar os coeficientes. Menos 2 mais 5, então vão dar menos 10, vou repetir a parte literal. Depois, menos 2 que multiplica mais 15. Então, menos 2 vezes mais 15 igual a menos 30. Segunda situação, multiplicação de um monômio por um polinômio. Vamos fazer algumas considerações importantes. Multiplicar os coeficientes, ou seja, os números que vêm antes das letras. Se a parte literal for composta pela mesma letra, podemos somar os expoentes. Se a parte literal for composta por letras diferentes, devemos apenas repeti-las. Então, veja esse exemplo. Eu vou pegar o termo 2x à quarta e vou multiplicar pelo polinômio menos 3x ao cubo, mais 10x ao quadrado, menos 5y, menos 4. Coloquei um parêntese para me indicar que esse termo vai multiplicar todos os termos que estão dentro do parêntese. Então, 2x à quarta que multiplica menos 3x ao cubo. Vou multiplicar primeiro os coeficientes, 2 vezes menos 3, menos 6. Como as letras são iguais, iremos somar os expoentes. 4 mais 3, 7. Então, x elevado a 7. Depois, eu vou multiplicar 2x à quarta vezes mais 10x ao quadrado. Vamos multiplicar os coeficientes. 2 vezes mais 10, mais 20. Como as letras são iguais, iremos somar os expoentes. 4 mais 2, 6. X elevado a 6. Depois, 2x elevado à quarta, que multiplica menos 5y. Eu vou multiplicar os coeficientes. 2 vezes menos 5, que vai ser igual a menos 10. Como as letras não são iguais, iremos apenas repeti-las. X elevado à quarta, que multiplica y. Depois, 2x elevado à quarta, que multiplica menos 4. Então, eu vou multiplicar os coeficientes, que vão dar 2 vezes menos 4, menos 8, e vou repetir a parte literal. Terceira situação, multiplicação de um binômio por outro binômio, que é algo assim muito importante dentro da álgebra. Repare o seguinte, toda vez que eu tenho uma multiplicação de binômios, eu preciso representar essa multiplicação dentro de parênteses, para poder indicar que o primeiro termo vai multiplicar o primeiro termo do outro binômio, o primeiro termo vai multiplicar o segundo termo do outro binômio, e depois o segundo termo vai multiplicar o primeiro termo e o segundo termo vai multiplicar o segundo termo do outro binômio. Então, veja só. X que multiplica 2x. Eu vou primeiro multiplicar os coeficientes. 1 vezes 2 vai ser igual a 2. E vou, como as letras são iguais, nós vamos somar os expoentes. O expoente aqui é 1, o expoente aqui é 1. Então, 1 mais 1, 2. Então, vai dar 2x elevado ao quadrado. Depois, x que multiplica mais 4. Como eu tenho
uma letra e um número, vamos apenas juntar os dois, mais 4x. Depois eu vou fazer menos 3, que multiplica 2x. Então vamos primeiro multiplicar os coeficientes. Menos 3 vezes 2 vão dar menos 6, e vou repetir a parte literal. Menos 3, que multiplica mais 4. Isso é igual a menos 12. Repare que ainda nós temos termos semelhantes, ou seja, a mesma parte literal elevada aos mesmos expoentes. Então eu preciso ainda acabar de resolver. Então 2x elevado ao quadrado. Por quê? Porque é o termo ainda de maior grau. Depois eu vou fazer mais 4 menos 6 e vou repetir a parte literal. Isso vão dar menos 2x menos 2. Hashtag não fique com dúvida em matemática, professor Davi Antunes.